fazer brevemente aqui uma síntese do que motivou a criação deste evento. E quando há pouco mais de um mês, João Dória, Luiz Furlan, o Johnny e a Célia me convidaram para atuar como curador e moderador deste evento, eu senti a oportunidade histórica que teríamos para colaborar para o êxito dessa iniciativa, que, se bem cumprida, poderá contribuir de fato para melhorar o ambiente de negócios, aumentar o desempenho econômico, reduzir as desigualdades sociais e consolidar o federalismo e a democracia em nossa nação. Cabe aqui uma referência ao momento que o país, castigado por décadas de um cruel e crônico ambiente inflacionário, nos anos 80 e 90, ousou, com coragem e competência, realizar o Plano Real. E assim transformou a economia brasileira numa economia mais estável e confiável, mas ainda prejudicada no seu desempenho por um desequilíbrio fiscal resultante de uma hipertrofia do aparato estatal, no qual temos assistido à baixa eficiência na alocação dos recursos públicos, que montam a 1/3 da renda nacional. A baixa produtividade dos fatores no setor público, agravada pelo inaceitável ambiente de desperdício, compromete o futuro das próximas gerações de nossos filhos e nossos netos. E a reforma administrativa, a ausência dela sempre adiada, ela deixou uma perversa e nociva estrutura tributária que se tornou intolerável à sociedade brasileira, que clama pela sua imediata e profunda reforma, com a mesma ousadia e criatividade que predominou na implementação do Plano Real nos anos 90. É disto que se trata. Buscar a inspiração da criatividade e ousadia do Plano Real para fazermos a reforma tributária que pode ser disruptiva para a economia brasileira no sentido positivo. Mas, para ganhar força de reorganização, como foi o real no campo monetário, falta aperfeiçoar 3 pontos fundamentais que me parecem ser as características vencedoras dessa reforma tributária e que foi, na época, para o Plano Real, os fatores que venceram a inflação. Primeiro, transição rápida. Segundo, partida neutra. Terceiro, visibilidade de ganhos para a sociedade e governo. É preciso trabalhar nesses 3 pontos para obter tração, entusiasmo e apoio geral ao novo sistema de impostos. O objetivo da reforma tributária que hoje vamos debater deve ser o de reduzir os inúmeros conflitos distributivos latentes na Federação Brasileira e que hoje ocorrem em várias dimensões. Rapidamente eu vou listar, porque eles são 5. Primeiro, entre entes federados, União, Estados e municípios. A divisão da arrecadação tributária nacional entre União, Estados e municípios tem sido reclamada enormemente por causa da forma, muitas vezes, prejudicial e arbitrária da divisão do bolo, desde a Constituição de 88. Ainda tem críticas sobre a centralização e, eventualmente, a repartição discriminatória da receita tributária. Tem que ser vista de forma pragmática a forma de fazer isso, manter a autonomia dos estados e municípios, autonomia essa garantida na Constituição, e que certamente eles vão aqui falar sobre isso. Segundo conflito entre fisco e contribuintes. Uma carga tributária de 32% do PIB já chegou no ponto de exaustão para uma economia de renda média como a brasileira. Não é possível qualquer aumento da carga tributária. Isso tem que ser um paradigma da reforma que nós temos que olhar com absoluta atenção. A tributação média de países em desenvolvimento é de 25%. Portanto, nós devemos, inclusive, buscar atingir essa mediana ao longo do tempo, porque, senão, não seremos menos competitivos que os nossos concorrentes. A estrutura brasileira, sabemos todos, é um caos. Gera milhões de litígios tributários. Quero dar um número aqui, que eu obtive de alguns tributaristas, vão estar falando hoje aqui, vão poder confirmar isso, são 70 milhões de processos judiciais tributários hoje no Brasil. Eu repito o número, 70 milhões, e que somam o total de 3 trilhões de reais. É possível viver num ambiente desse? Causador de crescente insegurança jurídica, que inibe os investimentos produtivos, prejudica a geração de renda e emprego? O terceiro conflito distributivo, entre estados e regiões do país.
Temos uma profunda e histórica disparidade regional no Brasil. Também não podemos admitir que ela seja permanente. O contraste socioeconômico entre estados do Sul, Sudeste, do Norte e Nordeste gera um ambiente federativo tenso. A guerra fiscal tem prejudicado muito o bom funcionamento da Federação Brasileira e devemos pôr fim a essa guerra predatória que, às vezes, fazem os estados entre si. Quarto conflito, entre setores da economia, agronegócio, indústria e serviços. Cria um clima de tensão no setor privado produtivo, ao invés da percepção correta que deveria ser de cooperação e desenvolvimento coordenado, no entendimento da interdependência dos setores produtivos. Também temos as confederações e federações e associações de classe, tem que se entender melhor. Quinto e último conflito distributivo, o da desigualdade social, e talvez o mais grave deles, que há décadas prevalece e que recentemente se agrava no nosso país. Impossível mantermos uma estrutura regressiva como nós temos hoje aplicada à população brasileira, que exagera nos impostos de consumo e modera na tributação da renda. Nós sabemos que hoje os mais pobres pagam relativamente muito mais impostos do que as classes mais ricas, algo intolerável no ambiente de desigualdade social que temos. Portanto, a reforma tributária que julgamos imprescindível e inadiável, momento histórico, talvez único que a gente tem em muitas décadas para fazê-la, ela tem que cumprir o seu papel de corrigir e ajustar esses conflitos aqui apontados, tendo em conta não apenas o imposto de consumo. Nesse ponto, eu queria chamar a atenção com muita clareza. Fazer a reforma só do imposto de consumo não é reforma tributária. Reforma tributária tem que levar em conta também o imposto de renda, buscando, se possível, o quanto antes, fazer o descruzamento da participação dos entes federados em ambos os tributos. Ideal seria termos o imposto de renda exclusivamente de competência federal e o imposto de consumo exclusivamente de competência estadual municipal. Não teríamos que falar num IVA dual, mas num IVA único para estados e municípios e um imposto de renda sem a participação de estados e municípios, aí tem que fazer os ajustes monetários e financeiros, mas exclusivamente de competência federal. Eu sei que é ambicioso, ousado essa proposta, mas ela não pode deixar de ser posta na mesa, senão nós não vamos fazer a reforma tributária na dimensão que o país precisa e clama. Se conseguirmos a ampliação da base de incidência tributária e, consequentemente, da base de consumo de bens e serviços pela população brasileira, e pelo efeito elasticidade de renda somadas ao fim da predatória guerra fiscal, redução dos incentivos fiscais, eliminação da cumulatividade tributária do setor produtivo, assim como da informalidade e da sonegação fiscal, tudo isso junto, pode trazer para a economia nacional um estímulo incomensurável que vai proporcionar potencial crescimento da nossa economia a taxas muito superiores à verificada nos últimos 50 anos. Nós não podemos errar na reforma tributária. A PEC 45 e a PEC 110 são bons instrumentos, mas não respondem a isso que nós estamos aqui colocando. Elas precisam de uma emenda substitutiva que tem que ser criada a partir da colaboração do setor privado e dos entes federados. Ela não vai surgir, provavelmente, num gabinete do Poder Executivo. Ela vai surgir do debate público no Congresso, entre os parlamentares, os entes federados e o setor privado, que tem que comparecer firme com as suas demandas, suas propostas e sua influência na votação. É isso que nós estamos aqui hoje debatendo. Desejamos um bom trabalho e que a gente aproveite essa oportunidade histórica, porque ela não acontece de novo tão rápido. Se nós perdermos a oportunidade, quem sabe daqui a 10, 15 anos, nossos filhos e netos vão estar perguntando por que os nossos pais e avós não fizeram a reforma tributária quando puderam. Eu pergunto isso quando o Furlan hoje disse assim, da década de 90, eu tinha um bottom, reforma tributária já. Pois é. E ele está aqui, ainda hoje, dizendo, cadê o bottom que eu perdi? Mas eu vou depois deixar ele, então, concluir, porque eu só queria dizer para vocês, não vamos perder a oportunidade. Por favor, hoje aqui vamos sair com a motivação de continuar esse trabalho até o fim, que ele seja bem feito, conclusivo e patriótico.
Muito obrigado.